Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo, mais uma reflexão da Palavra de Deus, que tem como tema hoje: prepare seus filhos para servirem ao Senhor. Vamos começar? Bom, é responsabilidade nossa. Nós, pais, temos essa responsabilidade de ensinarmos os nossos filhos, de educarmos, de orientarmos nos caminhos do Senhor. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que tem delegado a educação dos filhos a escolas, à igreja, a instituições, mas é nossa responsabilidade. Nós não podemos negligenciar esse chamado, essa responsabilidade que o Senhor nos delegou. Os filhos o Senhor nos dá, mas eles são do Senhor. E o Senhor nos cobrará a vida de cada um deles. Nós sabemos que todos nós temos chamados, nós temos uma vocação, um ministério, né? E nós sabemos que nós precisamos exercer esse chamado do Senhor sem hesitar, sem recuar, né? Nós não devemos enterrar os nossos talentos, como diz ali no livro de Mateus, o capítulo 25. E muitas vezes é na igreja que nós exercemos esses dons, que nós exercemos o nosso ministério, que nós nos deixamos ser usados pelo Senhor para que almas sejam libertas, para que almas sejam resgatadas, discipuladas e sejam curadas. Mas será que nós já paramos para pensar que esse chamado, esse ministério, essa vocação, ela começa no nosso lar, na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos? Durante algum tempo, por vezes, nós vemos pessoas que negligenciam essa responsabilidade na desculpa de estarem fazendo a obra do Senhor, de estarem dedicando seus dias, gastando seus dias para o Senhor, né? Acreditando que o Senhor está cuidando dos seus. O Senhor está cuidando. Enquanto eu faço a sua obra, o Senhor está cuidando dos meus. De fato, o Senhor cuida, o Senhor nos guarda. Mas é nossa responsabilidade educarmos os nossos filhos no caminho que devem andar, conforme Provérbios 22, 6. Os nossos filhos, eles são os nossos primeiros discípulos. Nós temos o nosso chamado, nós temos a nossa responsabilidade na igreja, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa profissão, nossa carreira, tantas outras coisas que nós temos responsabilidade, mas nós não podemos negligenciar a principal delas, que é a nossa família. E nós temos essa responsabilidade dada pelo Senhor de ensinarmos os nossos filhos o caminho que devem andar. Nós vamos refletir, conforme aqui a nossa apostila, no texto de 1 Samuel, capítulo 2, dos versículos 12 ao 36, nós vamos ver a triste história dos filhos do sacerdote Eli. E esse texto, ele começa dizendo assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. O que significa filhos de Belial? Belial era um personagem da mitologia cananita, que era o principal adversário do povo de Deus na terra. Outros estudos identificam Belial como um demônio da arrogância e da loucura. E no Novo Testamento, Belial é o oposto da luz e do próprio Jesus, conforme está ali no livro de 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios 6,15. Olha que triste, irmãos. Ofne e Finéias eram conhecidos como filhos de Belial, né? Eram inimigos de Deus, né? E ali nós vemos também que diz que eles não conheciam ao Senhor. Os filhos do sacerdote não conheciam ao Senhor. Nós vamos refletir sobre esse assunto, que Ofne e Finéias, eles eram exemplos de profanação, de desrespeito,
de mau testemunho, né? E isso trazia consequências para o povo. O povo desprezava as ofertas ao Senhor e deixavam de trazer também ofertas ao templo. Os filhos de Eli, eles foram escolhidos pelo próprio sacerdote para administrar o templo, mas eles só faziam o que era mal e só faziam o que era desagradável aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Eli, ele até tentou os corrigir depois, né? Mas já era tarde demais. A criança, ela precisa de correção, de disciplina nos seus primeiros anos de vida. Ela precisa ser ensinada no temor do Senhor na sua fase inicial, né? E a maior prova de amor que nós podemos dar aos nossos filhos é ensiná-las nos caminhos do Senhor, é trazer a elas esse cuidado, esse bem-estar espiritual. O livro de Deuteronômio 6, 6 ao 9, registra, vamos fazer a leitura desse texto? Como devemos ensinar os nossos filhos? Deuteronômio 6, de 6 a 9. Diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então nós vemos que em todo tempo, em todo instante, precisamos aproveitar cada oportunidade que nós temos para ensinarmos os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Mas para isso, nós precisamos de tempo, nós precisamos de dedicação, nós precisamos assumir essa responsabilidade que nós temos, essa função, né, de ensinarmos, de sermos exemplos para os nossos filhos. Eu gostaria de refletir um pouco mais sobre os filhos de Eli, que nós vemos claramente ali que a falta de disciplina e a falta de correção na vida daqueles jovens, né, trouxeram que vergonha para os seus pais. E nós vemos isso ali no livro de Provérbios 29, 15. O que acontece com a criança que entregue-se a si mesmo, né, que não é disciplinada, que não é corrigida? Às vezes nós vemos pais que têm medo de dizer não aos filhos, né? Que têm medo de contrariá-los. 29:15 diz assim: A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue-se a si mesmo envergonha sua mãe. Então nós vemos esse exemplo nas vidas desses dois jovens, né? Os filhos do sacerdote Eli. Nós sabemos que às vezes basta apenas uma palavra, né, um pouco mais repreensiva, para que a criança ela aceite aquela correção. Mas por vezes essa palavra ela poderá ser acompanhada de uma vara também, né, conforme a palavra de Deus. Então a indisciplina também, a agressividade, o desrespeito, muitas vezes eles são pedidos de socorro. A criança que lhe falta afeto e atenção, ela demonstrará isso da pior maneira possível. Então, muitas vezes nós vemos crianças tão agressivas, crianças que não respeitam os pais, né, que não têm aquele afeto, que não têm aquele respeito pela sua família, pelas pessoas que a cercam, pelos professores, né? Ela está demonstrando que ela precisa de atenção, que ela precisa de afeto, que ela está precisando de carinho naquele momento. E que lhe faltou, né, essa atenção em formas de disciplina e de correção. Não podemos negligenciar a educação dos nossos filhos, seja ela no aspecto, né, formal, na escola, ou informal, né, a educação que ela recebe em casa, e principalmente
Não podemos negligenciar a educação cristã. No entanto, a melhor maneira de formarmos bons discípulos é sendo o exemplo. Nós precisamos fazer, né, aquilo que nós falamos. Nós precisamos ser o exemplo para os nossos filhos. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu gostaria de dar esse destaque, né? Essa palavrinha tão pequenininha, né? Essa preposição, mas esse artigo, no. O que significa isso? Ensinar a criança no caminho que ela deve andar significa que quem ensina também precisa estar nesse caminho que você está ensinando. Então não adianta indicar ela o caminho, mas a palavra do Senhor nos diz: ensina a criança no caminho. Então nós vamos ensinar e nós vamos ser exemplos e nós vamos praticar juntos. Não adianta só falar e não fazer aquilo que você fala e não fazer aquilo que você ensina. Menino, vai ler a Bíblia. Você já leu a sua Bíblia hoje? Menino, vai orar. Você é exemplo de oração para o seu filho? Menino, a casa de Deus, a igreja é uma bênção. Vamos à igreja. Muitas vezes a criança não quer ir, o jovem não quer ir mais. Mas quantas vezes voltamos à nossa igreja e reclamamos que o culto não foi como a gente queria, a palavra não estava boa, o louvor estava muito alto, seja lá qual for a sua reclamação. As crianças estão observando isso. Mais tarde, elas não vão querer estar na igreja. Elas estão absorvendo todas essas palavras de crítica, né? Absorvendo, e isso vai criando uma aversão. Então não é um lugar bom, para que eu vou, né? Então, na primeira oportunidade que ela tiver para não estar mais ali, ela não vai estar. Então, nós precisamos ser exemplo de servos que amam a casa de Deus, que amam ao próximo, que amam ao Senhor, que amam a sua palavra, que oram, que têm sede, que anseiam por buscar a Deus. Nós precisamos ser esse exemplo para os nossos filhos, ser verdadeiros, ser fiéis ao Senhor, né? E existe uma frase que eu li, que é da Amada Teresa de Calcutá, que fala bem isso também. Diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não se preocupe, porque seus filhos não te escutam, mas te observam todo dia. Nós sabemos que nós aprendemos muito mais com a prática do que com a teoria. Então, que a nossa prática, que a prática que os nossos filhos estão observando, né, seja a prática correta, seja a prática verdadeira. Então, vamos refletir um pouquinho de como educar os nossos filhos por meio do exemplo, né? Nós podemos aproveitar o nosso dia a dia, o que nós vivenciamos, o que nós estamos tendo oportunidades para trazer exemplos para os nossos filhos, para mostrar para os nossos filhos como ser servos do Senhor, como amar o Senhor, como amar a sua palavra, né? Então, tarefas fundamentais do dia a dia, né, que a gente conhece, que são essenciais, a rotina, a tarefa, né? São oportunidades de nós ensinar os nossos filhos a serem responsáveis, a serem dedicados, a cumprirem com suas tarefas, né? Com as suas responsabilidades. Então, uma maneira de nós aproveitarmos, né, para ser exemplo é no nosso dia a dia. Nós temos o nosso grupo e eu considero aquele grupo um grande exemplo para nós mostrarmos, né, para os nossos filhos como ser servos do Senhor, que cuida, que amam uns aos outros. E temos aqueles momentos ali de pedidos de oração. Então são momentos em que nós podemos juntar ali com os nossos filhos e mostrar a eles como nós precisamos nos preocupar uns com os outros e falar: olha, nosso irmão está precisando de uma oração, nosso irmão vai passar por alguma cirurgia, nosso irmão vai estar precisando de uma porta aberta, está precisando de uma cura.
vamos aqui orar, vamos interceder pela vida do nosso irmão. E também não nos esquecermos, né? Quando o Senhor atender a nossa oração, nós vamos testemunhar isso para eles. É uma oportunidade de nós mostrarmos aos nossos filhos, olha, como o Senhor atendeu a nossa oração, nossa irmã foi liberta, nosso irmão recebeu a cura, recebeu a bênção que estava pedindo, olha que bênção, o Senhor atendeu as nossas orações. Então, ensinarmos os nossos filhos quanto às necessidades que eles têm, que eles podem orar, que eles devem orar, né? Então, se eu ficar precisando de uma nota na escola, está precisando melhorar nos seus estudos, né? Vamos usar a realidade deles. E então é uma oportunidade de nós falarmos, conversarmos, olha, apresenta isso ao Senhor. Você está passando alguma dificuldade com algum coleguinha? O coleguinha está te perseguindo? Ora pelo seu coleguinha, ele precisa de oração, ele precisa de ajuda, né? Então, todos esses momentos são oportunidades para nós ensinarmos. Então, que nós possamos ter esse olhar sensível, né? A cada circunstância, a cada situação, para nós aproveitarmos e inculcarmos ali a palavra de Deus na vida deles, a prática cristã na vida dos nossos filhos, né? Nós precisamos ficar a sós com Deus. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nós oramos, quando estamos ali lendo a palavra, estamos sendo observados, né? Os nossos filhos estão vendo. Então, eles estão vendo que nós não estamos seguindo uma religião. Nós estamos servindo a um Deus vivo, um Deus que responde, um Deus que atende às nossas orações, um Deus que nos ensina como caminhar, que nos ensina o que fazer no nosso dia a dia. Então, quando nós buscamos na palavra de Deus esse auxílio, nós estamos mostrando que aqui está a nossa resposta, né? Aqui estão os nossos ensinamentos. Jó orava pelos seus filhos. Ali no livro de Jó, capítulo 1, 5, nós vemos esse grande exemplo de pai que orava pelos seus filhos, que se preocupava se seus filhos tinham cometido algum pecado. Ele oferecia sacrifícios a Deus para que o Senhor os purificasse. Jó tinha essa preocupação, que as preocupações do nosso dia a dia, que os embaraços do nosso dia a dia, não nos faça negligenciar essa prática de oração, de intercessão pelos nossos filhos. Quando recém-casada, eu e meu esposo participamos de encontros de casais. Foi muito bom, foi muito gostoso aquele encontro. E tem uma coisa que eu aprendi ali, que eu guardei para a minha vida. Eles disseram, vocês já devem orar pelos seus filhos. Eu nem imaginava, né, engravidar ainda. E vocês já devem orar, vocês já precisam orar pelos seus cônjuges, pelo marido, pela esposa do seu filho. Então aquilo ali me despertou, nossa, eu preciso orar. Então a partir daquele momento eu já estava orando pela vida das minhas filhas, pelo dia delas, para que elas fossem usadas pelo Senhor, para que elas fossem pessoas que exercessem uma influência na nossa sociedade, né? Então isso trouxe esse despertamento, e desde então já venho orado por elas e orado pelo seu futuro, né? Pelo casamento, que nós possamos também fazer momentos de adoração, de louvor, de culto a Deus na nossa casa. A nossa casa precisa ser um pedacinho do céu, precisa ser um espaço de louvor e adoração a Deus. Não somente a igreja, não somente aquele templo, mas que a igreja seja a extensão dessa adoração, né? Ela está ali como apoio na nossa educação cristã, na nossa comunhão com os nossos. Que a igreja comece na nossa casa. Nós não precisamos esperar chegar a hora do culto para adorarmos ao Senhor. Vamos adorar o Senhor em casa com os nossos filhos. Não estou fazendo apologia a sermos os desigrejados, muito pelo contrário, a nós sermos igreja na nossa casa, para sermos bênção e igreja na nossa comunidade cristã também. Amém?
Nós precisamos ter um olhar atento aos nossos filhos, né? Um olhar sensível a cada um deles. Sabemos que cada um tem uma personalidade, cada um é de um jeito, né? Então precisamos estar atentos às suas necessidades. Precisa haver uma comunicação, né? A comunicação é um dos pilares mais importantes na relação pais e filhos. E essas relações interpessoais, elas têm se perdido, né, na nossa sociedade. Nós precisamos resgatar, nós precisamos trazer isso para a nossa casa, na vida dos nossos filhos. Eles têm necessidades, eles precisam encontrar em nós pais amigos, pais que sejam aquele refúgio, né, e principalmente pais que os ensinem, né, que o Senhor está sempre com eles, que o Senhor os sustenta e que o Senhor é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade. E nós possamos ser como o nosso maior exemplo, que é Jesus. No livro de João 13:15 diz: eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como ele fez. Jesus foi o nosso maior exemplo a ser seguido, né? Um exemplo de amor, de obediência, de fidelidade. Então, que nossos filhos amem ao Senhor, que eles sejam gratos por sua salvação, que eles amem ao próximo, que almejem o céu, que eles estejam firmados na palavra de Deus, que é esse alicerce para a nossa vida, e que estejam preparados para viver sem se corromper em meio a essa sociedade deturpada. Que eles sejam imitadores de Cristo. E eu finalizo com a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 25 e capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Que nossos filhos sejam santos. Amém? Eu vou deixar esse texto para a meditação dos irmãos. Eu ia ler, mas eu estou com pouco tempo no celular, não tenho mais tempo, né? E que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e ensinar aos nossos filhos. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. fruto do ventre, o seu gado.